Olá, gente, aqui é a Rosana Viu do canal Tudo Simples. Continuando a nossa história, nós paramos no celular. Então, vocês vão entender a história, gente, porque é vários vídeos, né? Senão não dá tempo de gravar. É muito longa a história, né? E aí, eu tô pulando muita coisa, gente, viu? Eu tô resumindo, não é tudo que eu tô contando. Se eu for contar tudo, é muita coisa. E aí, eu mexendo no celular... tava acontecendo alguma coisa lá na fazenda, eu era fiscal da fazenda e o povo tava ligando pra reclamar de muita coisa. E eu tinha que falar com o líder lá muita coisa também. Tava com um vucu lá na fazenda danada. E aí eu joguei o celular lá, falei, não vou mais mexer nesse celular. Vou só ligar pra reclamar, não sei o que, não sei o que. Uma contenda aqui, uma coisinha ali, uma roxinha aqui e tal. E às vezes a gente tinha que acalmar muita coisa, né? E aí eu voltei, eu joguei o celular na cama e falei, vou arrumar a casa. Gente, juro, quando eu levantei, veio na mente assim, você nunca mais procurou a sua família. Pega o celular e procura. Meu Deus. Era como se tivesse um anjo, alguém botando na minha cabeça essa ideia, porque eu não tava lembrando de procurar a família. Não tava. E de repente veio aquela vontade imensa de pegar o celular, né? E procurar. Eu falei assim, não vou procurar. Peguei, voltei, sentei na cama, eu peguei o celular e coloquei. Georgina errado, escrevi errado, Georgina viu, nada. Georgina viu Carlos, nada. Aí eu peguei e falei assim, não, o nome dela é assim. Escrevi no jeito que tá, peguei o meu RG, escrevi do jeitinho que tava na RG, Georgina viu. Falei assim, às vezes ela não tá casada mais, ela se separou. Aí coloquei Georgina viu. Na hora, gente, apareceu instantâneo a foto da minha mãe. Nossa, mãe! Eu olhei aquela foto e falei assim, ela parece um pouquinho comigo. Nossa! E eu fiquei olhando, eu entrei como se fosse um choque, né? Eu tava gritando aquilo. Aí eu corri lá na sala e perguntei pra meu marido assim, essa mulher parece comigo? Não mostrei o nome, só mostrei a foto da mulher. Aí ele falou assim, nossa, parece muito com você. Aí eu falei, tem certeza? Aí ele falou assim, tem. Aí eu mostrei a minha sogra, parece comigo? Aí ela olhou, parece muito com você. Nossa! Aí pronto, eu desabei, né? Aí eu fui e mostrei o nome mesmo. Aqui, tá falando que a Georgina viu. Nossa, gente, vocês estão malucos, eu pirei. Mas era um pirar que eu ainda tava forte, tá? Aí, corri pro sofá, que nem lembrei mais de arrumar casa. Corri pro sofá e fui esmiuçar. Georgina viu, fui olhando, subindo. Aí eu via irmãos, via outros nomes com sobrenome Viu. Eu falei, nossa, é muita gente com sobrenome Viu. E fui indo, e daí de repente eu vejo um vídeo dela com os meus irmãos na maior graça, na palhaçada, meus irmãos tudo felizes, fazendo churrasco. Gente do céu. Eu fiquei assim, assistindo. A minha cara. Ela era idêntica a mim, o jeitinho dela andar, o jeito dela falar, mexer com as mãos assim, fazendo graça. Meus irmãos, minha irmã louríssima, Nadine, Polaco, Nina, meu Deus do céu, Solange, a Débora, o Leí, nossa, um monte de irmão. Que até então eu sabia que era tudo irmão. Eu só sei que era a minha família que tava ali brincando. E eu ali parada olhando no celular, não parava mais e tal, fazendo graça. E eu não me apresentei, fiquei na minha, fui olhar mais coisas, assim, peraí que eu vou ver quem são esse povo, porque vai que não é gente de bem. O meu medo era de ser gente de bem, assunto, gente. E foi olhando, aí eu vi assim, gente, pedreiro, com mulher de pedreiro, meus irmãos, tudo trabalhador, minhas irmãs assim. Aí teve uma foto que eu passei e aí tava assim, uma dedicatória de luto. Aí tava minha mãe e uma dedicatória de luto, né? E eu acho que era a Nadia, minha irmã, agradecendo a minha mãe por ter ensinado eles, por ter educado eles no bom caminho, ser gente de bem e tal. E ela tinha morrido. Eu falei, caramba, ela morreu, não vou conhecer.
bem, eu continuei olhando o vídeo. Eu ainda não tinha me tocado, sabe? Eu ainda estava em choque. Sabe quando você tá em choque? Aí você vai passando. Mas só que eu vou contar um fato pra vocês, vai ficar grande, mas a gente faz outro vídeo, não tem problema. Bem antes, bem assim, eu tinha uns 25 anos mais ou menos. Se eu não me engano, foi quando eu comecei a ir pra igreja, eu fiquei evangélica, 11 anos. E não sou ainda, meu coração ainda, meu Deus, nunca vai mudar. E aí eu fui numa igreja, mas o meu cunhado, né? E aí a gente entrou nessa igreja e Deus falou comigo lá. E ele disse assim, o homem, ele fazia profecia, sabe? Assim, tipo, revelações assim, de Deus, né? E ele começou a revelar um monte de gente lá. E aí... Espera só um... Voltei. Tive que parar um pouquinho, o celular tava descarregando, gente. Enfim, e aí esse homem, esse pastor, começou a revelar lá a minha vida, né? Ele falava assim que apontava pra mim e falava, você, moça aí, eu te vejo andando numa estradinha muito estreita. Mas, nossa, ele falava assim, como se ele andava, né? Falava assim, ele falava, ai, tipo como se tivesse ele pisando em espinho e machucando o pé. E ele falava assim, e essa estradinha, além de ser estreita, eu vejo espinhos nela. E você andando nessa estradinha. E ele fala assim, isso é muito sofrimento a qual você vai passar. Não vai ser fácil. É uma prova que você vai passar. Deus vai lhe permitir passar. Mas tem vezes que Deus vai te pegar e te carregar no colo. Porque lá na frente tem bênção para Deus te dar. Deus está preparando pessoas longe. Eu vejo uns homens, eu vejo umas pessoas. Ele falava que via gente. E essas pessoas vão te abençoar. Só que a bênção do qual ele falava não era em dinheiro, gente. Não era material. A bênção a qual Deus falava ali, que acho que nem ele entendia, que hoje eu entendo, era a minha família, que Deus ia me dar. Essa é a bênção, porque eu pedia tanto a Deus e nunca Deus me dava. Então, assim, de pequena eu queria essa bênção, de pequena eu queria conhecer minha família. E ele falava, mas você vai passar por muita prova. Vai ser prova de dor, de angústia, de choro. Vai ter vezes que você não vai conseguir nem andar, mas Deus te levantará, pegar na tua mão e Ele vai andar contigo. Ele vai te carregar no colo às vezes, de tanto que você vai passar. Nossa, mãe, e foi bem assim. Teve outra vez, a qual eu tive um sonho, era bem nova, acho que eu tinha uns 17 anos, que eu sonhei que... Meu pé doeu aqui, gente, peraí. Eu sonhei que eu tava com minha mãe e meu pai correndo, minha mãe vestida de novo, e minha mãe era lourona, uma loura bonita assim, e meu pai era um moreno. E eles corriam comigo como se eu estivesse fugindo de bandido, sabe? Esse sonho eu nunca esqueço, muito tempo. Eu era nova ainda. E aí, na hora o bandido matava meu pai caía lá no chão morto, e eu corria pra chorar, e falava, meu pai, agora que eu te conheci, o senhor morre? E eu chorava muito. E minha mãe vinha, pegava pelo meu braço vestida de noiva, e no começo desse sonho eu via ela em foto. De repente a foto passou a ser realidade, entendeu? E a gente correndo de bandido, meu pai morrendo. E minha mãe vinha vestida de noiva assim, me pegava pela mão e vamos correr que os bandidos vão matar nós. E nós corria atrás, escondia atrás de uma moita, eu e minha mãe. No sonho era minha mãe. E eu ficava assim admirando ela, nossa, minha mãe. No sonho, eu não conhecia, eu tô vendo minha mãe, meu pai morre, minha mãe tá ali cuidando de mim. E era muito turbulento esse sonho, e eu vi ela em foto. Quando eu acordei, eu chorei muito mesmo, e eu falei assim, nossa, um desses dois tá morto, e eu não vou conhecer, né? Então, gente, e aí o que Deus me falava assim, você não vai conhecer sua mãe, você vai conhecer ela por foto, mas na realidade não vai. E eu tinha isso em mente, porque o discernimento desse sonho foi isso. Eu tinha esse discernimento que, poxa, eu acho que minha mãe já é morta, eu não vou, eu acho que em vez de meu pai ter sido morto, é minha mãe que morreu.
E como é que eu vou conhecer ela? E agora eu não vou conhecer. Mas pode ser que eu conheça por foto. E nessas fotos, via pessoas me mostrando foto dela. Só que ela era loura na foto. Então você vê que coisa doida. Minha mãe era morena, gente. Minha mãe é morena, do cabelo cacheado. Eu tenho o jeito dela, o rosto dela, assim, a afeição, o modo de agir, de conversar, de ser, que meus irmãos tudo falam, que é mesmo que vê ela. Mas ela era moreninha, linda, minha mãe. O sorriso dela é lindo. Que eu vejo ela nas imagens, nas filmagens que os meus irmãos me mostram, linda, minha mãe. E realmente, um jeitão, corcundinho, assim, igual eu. E aí, nesse sonho foi isso. E eu tinha essa imaginação que eu ia só ir conhecer minha mãe por foto. Então eu imaginava assim, minha mãe já morreu. Pra você ver, né? E na época do sonho ela não tinha morrido. Mas aí Deus falou assim, você não vai conhecer, vai só conhecer por foto. E foi dessa forma que aconteceu, né? Teve esse sonho lá no mais passado, depois veio o pastor revelando pra mim do que eu ia passar por prova, porque Deus tinha uma vitória, uma bênção pra me dar, que eu acho que essa vitória era achar minha família, que foi o ano passado que eu achei, que foi no que eu te contei a história do Face, do celular. Sim, e olhando, voltando lá e olhando, né, o celular, eu só postei assim naquela filmagem, né? Eu postei assim, que família linda. Com medo também de não ser ainda, né? Mesmo assim, eu vendo o nome, sobrenome viu, mesmo assim eu tava com medo, gente. Não é fácil, né? É muita novidade pra gente. E aí eu fui e coloquei, que família linda. Eu achei linda mesmo, linda. Falei, caramba, essa é minha família? É linda. São brincalhões, são bacanas. Eu sou brincalhona, eu gosto de rir muito. Apesar dos pesares que eu já passei, muito sofrimento, muita luta, eu sempre gostei de rir. Às vezes eu escondia minha tristeza dentro de mim. E às vezes eu ia chorar escondido. Ninguém via que eu tava chorando, que eu só sofria tanto, né? Eu já tive crises de ansiedade por não conhecer família. Sabe, é Deus que segurava na minha mão e me colocava de pé. Porque eu já sofri muito por isso, por não ter família, por não ter ninguém. Achar que era sozinha no mundo, que era só eu e eu, entendeu? E sofri demais mesmo, gente. Mas eu sofria, eu sou escorpiana. Escorpiano sofre só, escorpiano guarda sentimento profundo. Às vezes olha pra gente, mas não sabe o que a gente guarda. O aqui tá rindo, tá alegre, tá feliz, tá ajudando pessoas, ó, dando força, mas lá dentro só a gente sabe a profundidade que a gente se encontra. E eu sou assim. A gente esconde um pouquinho o nosso sofrimento, a nossa dor. A gente é de chorar pra Deus. Eu mesmo sou de chorar pra Deus. Minha conversa era com Deus. Meu pai era meu Deus, a minha mãe era meu Deus. Né? Nem o pessoal que me criou, eu tinha intimidade de estar contando as minhas coisas. O meu sofrimento, a minha vida. Com o passar do tempo, de muito sofrimento, que às vezes eu cheguei na casa da minha mãe lá, tadinha, e comecei a chorar e contar que eu não tava aguentando a minha situação, que eu tava passando por isso, e também a única vez que ela me viu desabafar e chorar. E ela, daí pra cá foi até bom, porque a gente criou mais um laço mais profundo ainda. Minha mãe que me criou, Maria. E aí, então, sempre guardando, sabe? Mas nunca guardei pra Deus. Porque até então Deus já sabia do meu coração, Deus já sabia de tudo da minha vida. Deus conhece, me sonda aqui dentro, sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Meu Deus sabe. Mas ninguém sabe. Ele sabe os meus defeitos, ele sabe as minhas qualidades. Ele me cuida, ele me protege, ele me livra de muita coisa, já me livrou de muita coisa. E cada livramento eu sei, e eu agradeço, meu Deus, porque Deus pra mim é tudo, acima de tudo. Nada me compra. Deus é tudo. E eu digo isso assim, eu não tô falando mas você não tá na igreja, no templo. O templo sou eu, hoje eu sei que templo sou eu, igreja sou eu que tenho que me mudar, eu que tenho que ser, eu que tenho que fazer acontecer. Eu sou o templo do Espírito Santo, ele faz morada em mim. Então, assim, não largo ele por nada. Não tô mais dentro de templos, gente. Mas eu não largo meu Deus por nada. Ele é tudo pra mim. Tudo. Pra mim contar as alegrias e pra mim contar as tristezas. Pra mim deitar no colo dele, eu deito na cama e é como se eu estivesse deitando no colo de Deus e eu choro na presença dele, eu falo com ele. Daqui a pouco eu já tô bem. A minha intimidade com Deus é assim.
E às vezes eu ouço ele falar aqui no meu coração, na minha mente, ele me ensina muito. Gente, quando eu erro, se eu sentir que eu errei de verdade, perdão, Deus, choro, perdão, eu errei nisso, ele já sabe. Então assim, tudo pra mim é Deus, pai, mãe, foi Deus na minha vida. Amém, né? Mágoa, guardar mágoa das pessoas, rancor. Nunca Deus me permitiu isso. Às vezes eu ficava chateada, eu ficava com raiva, mas eu ia orando, Deus, eu não quero ter raiva, eu não quero ter mágoa dessa pessoa. Independente do que ela me fez, aí Deus me ajudava, tirava a mágoa do coração. Eu nunca gostei de guardar esse rancor no meu coração, porque isso me fazia mal. Então a minha luta era com o meu sofrimento, era por não ter minha família, era, você entendeu? Por não conhecer nada de mim, ninguém, nada. Era como se eu fosse indigente aí no mundo, era terrível. Vamos continuar o vídeo, gente.